GoCast no ar. Hoje para falar com Rodrigo Tange, ou Tange, como é super conhecido, superintendente de marketing e comunicação no Futebol Clube SCA Brasil e também da Fundação Edmilson, um especialista nessa área, com passagens por grandes empresas como Honda, Tigre, Cobrecon. Tem 16 anos de experiência na área e, mais do que isso, um amor incrível pelo que faz. Eu sou a jornalista Duda Strebe e está começando agora o GoCast, o podcast da GoManage, que fala de futebol de um jeito diferente. Já se inscreveu no nosso canal? Estamos no YouTube como GoCast GoManage. Toda terça tem um episódio novinho para você. E antes de mais nada, rola aí o nosso curso da GoManage, Mídia da Vitória para você. Você sabia que a GoManage tem um curso para quem deseja ingressar no mercado da bola? É o Mídia da Vitória. Os jornalistas Norton Capel e José Pedro Villa-Lobos apresentam o papel estratégico da mídia num clube de futebol. E como a comunicação exerce poder de influenciar comportamentos, decisões e sentimentos de torcedores e imprensa. Um excelente conteúdo para quem sonha em trabalhar no futebol além das 4 linhas. Acesse o link e garanta presença no Mídia da Vitória. Use o nosso código promocional Mídia da Vitória e se inscreva com desconto. Não perde essa chance, não. Deixa eu ver, cadê meu time? Tá todo mundo aí? Norton não saiu de férias de novo, que coisa boa ter aqui você, Norton Capel, jornalista, Luiz Henrique Nunes, CEO da GoManage, nos bastidores, nosso diretor José Pedro Villa-Lobos. E agora sim, Tange, tudo bem com você? Bem-vindo! Tudo bem, Duda? Muito obrigado aí. Obrigado, Norton. Obrigado, Luiz. Obrigado, Zé Pedro, pelo convite. Uma grande oportunidade aí para falar um pouco do trabalho dos bastidores aqui do futebol e agradeço desde já o convite. Eu achei muito legal, dando uma olhada ali no teu material, estudando um pouquinho sobre a tua carreira, que você conseguiu unir duas paixões, né? O marketing, o esporte, e que é coisa mais gostosa do que trabalhar no que a gente gosta. E o mais legal é que o esporte não foi influência do teu pai, que não era atleta, na real. Me conta essa história aí. Exatamente. Bom, a relação com os meus pais, eles são filhos de japoneses, então sempre foi uma relação baseada muito na questão dos princípios e valores, né? Eles queriam muito que os filhos fossem formados, não importassem qual curso, porque eles, infelizmente, eles só tiveram até o 2º grau completo. E a relação com o esporte começa na Copa de 86. É a primeira grande lembrança que eu tenho minha com o futebol. Meu pai me fantasiando com bandeira, a camisa da seleção, pintando o meu rosto. E só que assim, eu não lembro de muitos detalhes em relação à Copa e tudo mais. Em 90, ele vai para o Japão, né? Anos 90 ali foi o ano que muitos decassegues migraram para o Japão para buscar melhores oportunidades. Para mim, pessoalmente falando, foi o momento mais difícil, porque eu tinha 8 anos de idade e ele ficou 4 anos lá no Japão. Então foi o momento em que um tio meu assume esse papel de pai, mas principalmente a minha mãe. E minha mãe sempre tentou fazer com que eu não ficasse tão distante do meu pai. De que forma? Levando para jogar futebol na casa dos amigos, me colocou em escolinhas de futebol, assistia jogos de futebol juntamente comigo. E tudo isso para que essa chama desse relacionamento pai e filho se mantivesse, né? Claro que para mim foi muito doloroso, porque em festinha de Dia dos Pais estava a minha mãe lá. E aí todo mundo me perguntava: pô, cadê seu pai? Cadê seu pai? E eu falava: não, meu pai aqui é minha mãe. E para mim estava tudo bem, mas eu sei que dentro de mim isso causou um grande trauma da minha infância, né? Então, essa relação com o futebol começa desse jeito. E, e aí eu começo a querer trabalhar com o futebol, de alguma forma ou de outra. Meus pais queriam muito que eu fosse engenheiro,
e dando um direcionamento lá na minha carreira, né? Então, quando eu termino a oitava série e vou para o colégio, eles já falam assim, ó, você vai entrar no colégio técnico. Ah, mas o que é o colégio técnico? Olha, você vai fazer mecatrônica porque é o curso da moda. É o curso que está dando dinheiro. E eu falava assim, nossa, mas o que faz mecatrônica? Eles foram lá, me matricularam e aí eu comecei mecatrônica. E eu sou descendente de oriental, é que eu falo isso com muita tranquilidade, que eu não gosto de conta. Eu não gosto de exatas, eu não sei montar o cubo mágico, então não tenho habilidade com exatas. E aí, com toda essa dificuldade com a área de exatas, estava o Tange lá fazendo um curso de mecatrônica. 4 anos de muito sofrimento, e eu querendo partir para a educação física no curso superior. E aí, quando eu estava no último ano, eram 4 anos, meu pai falou assim, vamos lá prestar engenharia. Eu sempre muito disciplinado, né, obediente, fui lá, prestei engenharia, passei em 2 cursos de engenharia, elétrica e mecânica, em 2 universidades aqui de São Paulo. E no dia de fazer a matrícula, eu falei assim, gente, eu não vou fazer matrícula, não. Aí meu pai falou assim, como que você não vai fazer matrícula? Porque eu quero fazer educação física. Aí ele falou assim, mas por quê? Eu falei, pai, porque é o que eu quero trabalhar. Você me ensinou a gostar de futebol lá atrás. Era impossível tornar jogador de futebol, mas eu quero trabalhar com futebol de alguma forma. E ele falou assim, não, educação física não. Educação física não tem futuro. Educação física, você vai trabalhar aonde? E aí eu falei assim, tá, mas eu não vou fazer engenharia não. Aí meu pai pegou, deu um puxão de orelha e falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, então, não quer fazer engenharia? Não tem problema nenhum. Só que eu não vou te ajudar a pagar a mensalidade. Eu falei assim, caramba, né? Falei, tudo bem, não tem problema nenhum. E aí eu prestei um curso de administração. E aí quando falam que quem faz administração é porque não sabe o que quer da vida, no meu caso, é verdadeira essa afirmação, essa brincadeira. Porque eu também não queria ir bater muito de frente com meu pai, né? Até por conta dessa educação assim baseada muito nessa questão do respeito e disciplina. E aí eu comecei a fazer administração e eu trabalhava meio período com meu pai. Meu pai tinha uma perfumaria na época e ele falou assim: como que você vai pagar essa mensalidade? Eu falei assim: olha, eu tenho um dinheiro guardado até maio eu consigo dar conta. Depois disso, eu não sei o que eu vou fazer. E aí, quando eu começo a administração em fevereiro de 2001, em março eu já arrumo um estágio no Santander. E aí começa toda a minha saga no mundo corporativo, né? Então, me formo em administração de empresas. Em 9 meses lá no Santander, eu comecei no caixa eletrônico, ajudando os idosos a sacarem as suas aposentadorias, tudo. Em 9 meses eu fui efetivado para a caixa. E aí, como eu não tenho habilidade com números, no meu primeiro dia de caixa, R$ 800 de diferença. E eu falei, meu, como que eu vou, como que eu vou cobrir esse rombo, né? Meu salário era super baixo e tudo. E aí todos os diretores da agência ali eles se reuniram e num ato muito nobre eles fizeram uma vaquinha e pagaram esse valor. E aí eu conversei muito abertamente com a minha gerente. Eu falei para ela, falei assim, Benê, é Benedita o nome dela. Eu falei, Benê, eu não nasci para trabalhar com isso. Não vai dar certo. E ela falou assim, mas o que você quer fazer? Eu falei assim, eu não sei, eu vou ligar pro meu pai, pode ser? Pode. Liguei pro meu pai, falei, pai, eu posso pedir as contas? Nossa, tomei mó sermão, tudo. E aí eu pedi as contas. Logo um mês depois arrumei um outro emprego numa seguradora para trabalhar com sinistro. E aí eu vou resumir para não ficar muito extensa, mas assim, eu passei por essa seguradora trabalhando com sinistro de automóvel. Fiquei de 2002 a 2005. Em 2005,
eu vou para a Telefônica. Foi quando eu tinha concluído a administração, e aí eu falei assim, bom, eu preciso fazer uma pós, porque a administração que eu fiz era em ênfase em comércio eletrônico. E o comércio eletrônico, naquela época, estava nascendo. Então, não existiam muitas oportunidades com e-commerce em 2001. Então, eu fui lá, fiz uma pós em gestão empresarial para trazer um pouco mais da força dessa visão de gestão mesmo para minha carreira. E estava na Telefônica, trabalhando com processos. Essa passagem é legal eu comentar com vocês, porque, assim, hoje, mais maduro, hoje eu valorizo todos os lugares que eu passei. Naquela época lá, eu me via como um menino que estava perdido profissionalmente. Porque ele começa a trabalhar na perfumaria dos pais, depois vai trabalhar no banco, depois vai trabalhar com sinistro de automóvel, vai trabalhar com processos. Só que a partir da Telefônica, eu comecei a encarar isso como um grande aprendizado. Então, trabalhar com processos me ajuda no quê? A ter a visão do todo. A visão do todo me faz antecipar problemas, evitar gargalos, né? Conseguir construir um planejamento mais estruturado. E foi isso que me ajudou, porque eu ia para um departamento, eu tinha que fazer o mapeamento daquele processo e implantar melhorias. Mas como que eu vou implantar melhoria num departamento que eu não tenho conhecimento? Então, nós íamos lá, estudávamos todo o departamento e falávamos assim, olha, para você ter uma redução de tempo nesse processo aqui, você precisa fazer isso, isso e isso. E aí, a Telefônica lá implantava essa melhoria. Uma super lição de vida. Aliás, eu já vou encerrar o Golcast, porque essa história de vida sua já valeu esse Golcast. Que coisa linda. Parabéns, viu? Só isso que eu te digo, Luiz. Nossa, Obrigado, Duda. Obrigado. E aí, eu sigo depois, em 2007 eu caso e mudo para Indaiatuba. Vou trabalhar com auditoria, né? Mas eu fui trabalhar com auditoria, falando assim, como que ele já sabe que ele não gosta de números, como que ele vai trabalhar na auditoria? Mas era para estar mais próximo de casa, porque eu trabalhava aqui em São Paulo e voltava de fretado todos os dias e a qualidade de vida não existia, né? Então, eu vou trabalhar 3 meses na Deloitte. Foi um baita no aprendizado. Entrei como trainee lá e também não foram 3 meses super intensos, onde ali eu entendi que você precisa ter dados para a tomada de decisão. Você precisa fazer a análise correta. Não dá para você tomar decisão no achismo. Então, a auditoria me trouxe muita segurança na tomada de decisão, né? E aí, em 2008, vem o momento que eu chamo da minha vida de momento da sorte, que é o momento em que eu, enfim, consigo entrar no esporte, que era o motocross, a motovelocidade, e, ao mesmo tempo, trabalhar no marketing. E eu nunca tinha trabalhado no marketing. Nunca. Todas essas empresas que eu passei, eu nunca tinha trabalhado no marketing. Então, Duda, para mim foi um grande presente, assim. Wilson Yasuda, o gerente que me deu a oportunidade para atuar no marketing da Honda. Passo 3 grandes anos lá, de 2008 a 2011. Em 2011 eu sou transferido para São Paulo e aí vem um momento de maior dificuldade na minha vida profissional e pessoal, porque com a transferência para São Paulo eu não consegui voltar todos os dias de fretado, não dava para ir de carro porque o custo era muito alto, e aí eu volto a morar na casa dos meus pais em Santo André, e um belo dia, já casado com uma filha, a Júlia, minha esposa manda o vídeo da Júlia andando pela primeira vez, eu choro a noite inteira, e aí eu tomo a decisão de largar tudo em prol da família, muito por conta daquilo que eu contei para vocês lá atrás, quando eu tive a ausência do meu pai por 4 anos. Eu tinha prometido para a Júlia que eu não deixaria ela passar por essa situação. Então, imediatamente eu peço demissão e vou trabalhar com o meu sogro numa corretora de seguros. Área de vendas, nunca tinha vendido nada. Uso muito das ferramentas de marketing para começar a vender.
Era uma corretora de seguros que vendia seguro para transportadora. E eu falei, como que eu vou vender seguro para transportadora? Então, eu acho lá em Sorocaba um sindicato de transportadoras e aí eu faço um trabalho de oferecer uma cota de patrocínio. Eu falei, vou trazer um pouco do marketing para a venda. Eles tinham um programa de formação de motorista carreteiro. Falei, meu amigo, o que, que você tem de despesa aí nesse programa? Ah, é o salário do instrutor, manutenção do caminhão e o combustível. Falei, tá, e se eu pagar tudo isso para você, você me abre os associados e deixa eu fazer um trabalho diferenciado para eles? Você me dá essa prioridade? Pô, nunca ninguém me ofereceu isso. Eu dou. E aí fui negociar com as seguradoras, desenhamos um produto específico para esse sindicato, e aí o Tange arrebenta de começar a vender seguro. E aí, financeiramente, é a minha melhor fase. Mas eu era infeliz, porque eu não estava no Que ano foi marketing. isso, Tange? Que ano foi isso? Isso foi de 2012, metade de 2011 até 2014, Luiz. E aí, nesse momento, em 2013, quando eu vejo todo o movimento da Copa das Confederações aqui no Brasil, e eu fui assistir a final, aí eu falei, gente, eu preciso voltar a trabalhar com o esporte. Eu preciso voltar a trabalhar pelo menos com o marketing, né? E aí, esse ainda é a fase difícil da minha vida pessoal, profissional. Minha esposa está grávida, engravida do nosso segundo filho, Kenzo, e financeiramente eu era feliz, profissionalmente, pessoalmente eu não era realizado, né? Em determinado momento eu de verdade pensei que fosse ocorrer o divórcio e meus pais entram na jogada, eu nunca esqueço. Eles pegaram o carro lá de Santo André, foram até Indaiatuba, conversaram comigo, tudo. E eu falei assim, tá bom, mas eu preciso tomar uma decisão. Que decisão você vai tomar? Eu vou pedir para o Carlos, que é o meu sogro, me mandar embora. Mas você tá maluco? Que menino irresponsável. E aí começa o sermão de pai e mãe, né? Mas eu tomei essa decisão. Eu falei assim, eu preciso dar um jeito. Então eu passo 8 meses da minha vida desempregado. Uau! Foram os 8 meses assim que tudo que eu ganhei eu deixei guardado, mas foi acabando ao longo dos 8 meses. Tudo isso em busca do meu sonho, que era voltar para o marketing. E eu lembro o dia que teve a mudança de chave, foi um dia que já não tinha mais dinheiro, eu já estava colocando meu carro à venda e, e nesse dia eu chorei o dia inteiro. Fui levar minha filha para a escola, fui fazer uma entrevista que eu já estava na última fase, mas era para a área de vendas. Minha esposa falou assim para mim na hora que eu saí de casa: por favor, aceita esse emprego. E aí eu já sabia que eu não ia aceitar. Eu falei, tá bom, pode deixar. E eu falei, eu não vou aceitar, e eu vou chegar em casa, aí vai ser divórcio na certa. Então eu vou lá para deixo minha filha chorando porque eu não queria aceitar. Vou para Itu fazer entrevista. E aí eu lembro até hoje o presidente da empresa, uma empresa alemã, falou assim: então, eu queria ouvir um pouco da sua história para que é a fase final. Então eu não preciso saber da sua parte técnica, eu preciso saber quem é o Tange. E aí essa mesma história que eu estou contando para vocês, eu contei para ele. E aí no final eu falei para ele assim, falei: "Você tá vendo como eu não vou ser feliz aqui? Você não tem uma vaga no marketing?" Aí ele olhou para mim e ele falou assim: "Não, mas como assim? A vaga é para a área comercial." Eu falei: "Pois é, mas assim, eu já estou me antecipando já, porque você vai perder tempo de me contratar e aí vai me treinar tudo e depois eu vou ser infeliz." Ele falou: "Meu amigo, eu não tenho vaga no marketing não." Eu falei: "Então vamos fazer o seguinte, ó, muito obrigado, eu não vou aceitar." E voltei para casa, já com medo danado, né? Porque eu falei: "Vixe, Maria, vai dar a terceira guerra mundial na hora que eu chegar em casa." E na hora que eu chego em casa, a Érica fala assim: "E aí?" Eu falei: "Então." Ela falou: "Eu não acredito." E aí eu falei: "Não, calma, calma que vai aparecer." E naquele mesmo dia, eu já tinha feito uma entrevista na Tigre alguns meses antes. E aí eu vejo uma vaga num grupo de e-mails que eu recebi.
analista de marketing, empresa de PVC, só que aí no ramo de construção. Eu falei, é a Tigre. E aí eu peguei o telefone do gerente que me entrevistou, falei, meu amigo, é a vaga? Ele falou, Tange, eu estou procurando o seu telefone desde manhã. Eu falei, e aí, vai dar match? Ele falou assim, você pode vir fazer entrevista? Eu falei, quando? Isso era uma quinta-feira, amanhã, 19 horas. Eu falei, nossa, mas a entrevista é happy hour, porque 19 horas fazer entrevista? E aí eu vou para a entrevista todo feliz ali. Para comemorar já. Para comemorar, Luiz, porque eu cheguei na sala de entrevista ali, eram umas 14 pessoas. Eu falei, é happy hour mesmo, porque entrevista com 14 pessoas. Mas Uau! eu entendi porque da quantidade, eles estavam no meio de uma organização de uma convenção, e aí eles colocaram todo mundo para me entrevistar. E a única coisa que eu falei para eles, assim, na última pergunta do diretor, foi: ele falou, por que eu tenho que te contratar? Falei, meu amigo, talvez você não me conheça, eu não tenho experiência suficiente no marketing, isso é fato. Porque a minha experiência na Honda foi muito focada para o esporte. Mas você pode eu garanto para você que na luta que eu tô, você pode me dar essa oportunidade que eu vou ajudar a Tigre a crescer e fortalecer a marca, principalmente na divisão de portas e janelas. Não era tubos e conexões. E aí ele sentiu confiança e aí começa a minha retomada no marketing em 2015. Uau, que Que é demais, uma, gente. é uma retomada, assim, e aí o que eu vejo hoje, olhando para trás, é que, assim, trabalhe com aquilo que você gosta, porque isso, de fato, vai trazer muita satisfação e o resultado vai vir tranquilamente. Então, em 2015, eu entrei analista de marketing pleno, 2017 na Cobrecon, sênior, aí um ano depois, supervisor de marketing. E aí eu chego aqui no SCA Brasil já como cargo de diretoria, né? Então, assim, por quê? Será que foi só... Aí, nesse momento, já não é mais a sorte. Aí é o quanto você se preparou para esse momento, né? Então, essa é toda a trajetória, assim, que me fez chegar ao marketing. E a oportunidade, a transição para o esporte, novamente, acontece o ano passado, em 2022, num momento que eu nem imaginava que fosse acontecer mais. Com 39 anos, que eu recebi, na verdade, a oportunidade em 2021, mas eu comecei a trabalhar o ano passado, 39 anos, falava, meu sonho é trabalhar no futebol, que jeito, né? Entre aspas, já estava velho, porque nunca tinha trabalhado, tudo. E aí eu comecei em 2020, na pandemia, eu comecei o curso de MBA em Marketing e Gestão Esportiva. Na Trevisan, inclusive, vocês entrevistaram o Fernando Trevisan aí, que eu dei uma olhada nos conteúdos. Única e exclusivamente por prazer. Porque o Tangi lá atrás estudava por conta do medo dos pais. E dessa vez eu falei assim, eu vou estudar por prazer. E por incrível que pareça, né? Parece que quando você está com a mente livre, as oportunidades aparecem. Então, um professor lá do curso falava muito assim: quer trabalhar no esporte? Faça trabalho voluntário. E aí eu comecei a fazer trabalho voluntário dentro do esporte. Comecei a aproveitar o meu conhecimento dentro do marketing e comecei a ajudar alguns atletas a buscarem patrocínio, a montarem um media kit, né? Um dos que eu ajudei é o Renato Gregório, ele é um atleta de footdown, ele jogava na época no Ituano, que era uma modalidade que a Cobrecon patrocinava, e uma vez conversando com a família ali, na pandemia, eles falaram, pô, Tangi, o Renato tá super triste porque não está treinando por conta da pandemia, ele acha que nunca mais vai voltar a jogar, está engordando, e nessas conexões que eu tenho, eu levei uma oportunidade para ele de fazer uma terapia com uma psicóloga e fazer um acompanhamento com a nutricionista. E aí eu comecei a ajudar as pessoas dessa forma, com as minhas conexões, levando para quem precisava. E um belo dia, um professor meu da Trevisan entrou em contato comigo. Então, você tem muita vontade de trabalhar com futebol, né? Eu falei, tenho. E ele estava trabalhando no Barça.
Ele falou assim, manda um currículo seu. Eu falei, nossa, porque você já vai me levar para o Barça, mas já vou começar grande desse jeito? Ele falou, não, fica tranquilo aí, que você vai saber na hora certa. Passou um mês, já tinha até esquecido, toca meu telefone. É o Tange? Isso. Quem que tá falando? É o Edmilson. Falei, que Edmilson? O pentacampeão. Aí eu falei, Que é isso, Tange? Tange, e aí surgiu o Edmilson na sua vida, e hoje você é responsável não só pela questão do marketing do SCA Brasil, um clube de futebol focado na formação de atletas, de jovens atletas, mas também na Fundação Edmilson, que tem um papel também social muito importante. Como está sendo fazer esse trabalho nessas duas vertentes aí, que são um clube de futebol com as suas necessidades e o trabalho social da Fundação Edmilson? perfeito, é um desafio muito grande, Norton. E, na verdade, tem até um terceiro pilar aí, que é a própria imagem do Edmilson, né? Então, uma hora você está trabalhando futebol, outra hora você está trabalhando personalidade, outra hora você está trabalhando social, né? Nós aqui temos uma equipe com 3 pessoas, eu tenho 3 pessoas na equipe, mais um designer, 4, e aí eu tento montar grupos de trabalho para que a gente consiga, de fato, atender com excelência todos esses braços, tá? A Fundação Edmilson hoje atende cerca de 800 crianças, então nós temos 5 polos: Taquaritinga, que é a matriz, Santana de Parnaíba, que é onde eu estou, Carapicuíba, São Paulo e Betânia do Piauí. Como que tem que ser trabalhado a linha de comunicação para o social, né? Eu procuro trabalhar de que forma? A forma que as contrapartidas agreguem valor para os nossos parceiros. Porque não adianta eu fazer conteúdos, de repente, tornem coisas apelativas. Eu acho que essa não é a linha. Então, eu preciso trabalhar juntamente com assessoria de imprensa, linhas de conteúdos para revistas, para site, televisão, para tentar tirar um pouco a imagem do Edmilson e trabalhar a imagem da Cimeia, que é a diretora-geral, e aí trabalhar a imagem do Edmilson como instituidor dentro da Fundação Edmilson, e fazer com que os parceiros enxerguem a real transformação que eles estão causando dentro da vida dessas crianças, né? Porque não é só o apoio pontual, não é só vir aqui fazer um conteúdo e postar nas redes sociais deles, né? É de fato assim, meu amigo, olha aqui essa trajetória dessa criança. Nós conseguimos, nesse momento, tirar essa criança de um caminho errado, e aí, por meio do esporte e da cultura, a gente está levando uma grande transformação na vida dela. Só que, e do momento que ela parar de frequentar a fundação, o que você pode nos ajudar? Será que você pode, de repente, incluí-la num programa de jovem aprendiz, né? Apresentar para essas crianças o mercado de trabalho como é. Então, nós temos, por exemplo, aqui um parceiro que ele é do ramo de autopeça. E eles falaram assim para mim, Tange, a minha maior dificuldade hoje é que ninguém está mais interessado a trabalhar no ramo de autopeça. Essa nova geração, eles não querem fazer um curso técnico de mecânica para vir trabalhar com a gente. Eles querem ser influenciadores. Então, o que a gente faz? A gente leva essas crianças para uma visita na fábrica, a gente leva essas crianças para os eventos daquele setor para começar a criar essa conexão. Claro que de 200 crianças que a gente atende aqui em Santana de Parnaíba, se uma criança se interessar, para nós já é um ganho espetacular, né? Então, é um trabalho mais pensando em como potencializar essas parcerias de forma que, de fato, transforme a vida dessas crianças. Diferente do lado do futebol, por exemplo. O lado do futebol... Tange, hoje... eu só queria fazer uma observação, porque eu achei muito legal que a Fundação tem um aplicativo, e até sugiro aí que quem queira conhecer o trabalho, achei muito legal ter um aplicativo, que é uma ferramenta super moderna, com todas as informações ali da Fundação do Edmilson. Então, eu só queria fazer esse registro que eu acho importante antes de te deixar passar aí para a parte do futebol aí do SCA Brasil. O aplicativo está disponível na Apple Store e no Google Play. Lá, além da gente colocar todas as ações que nós realizamos, também tem a opção de doação, né? Porque foi a forma que nós encontramos para buscar uma renda recorrente. Essa renda recorrente, ela nos ajuda, às vezes, com despesas que são menores, né?
E aí, nos projetos ali incentivados ou na captação de patrocínio próprio, aí é onde a gente, de fato, consegue colocar em prática os projetos desportivos ou culturais para essas crianças. Então, quem puder baixar e ajudar a gente, obrigado aí pela lembrança, Norton. O lado do esporte também tem o seu lado social. Claro que de uma forma menor, mas assim, a missão hoje do SCA Brasil é formar atletas, mas antes a gente segue uma missão, um propósito de vida do Edmilson, que é o quê? Formar cidadão do bem. Então, dentro do SCA Brasil, além do desenvolvimento técnico, nós aqui do marketing pensamos em trazer conteúdos relevantes para esses atletas. Então, palestras de educação financeira, porque muitas vezes esses jovens eles são vistos pela família como a única alternativa para mudança de vida, né? E isso cria uma pressão muito grande nesses jovens. Então, assim, no momento que eu receber meu primeiro salário, o que eu vou fazer com esse salário? Eu vou aplicar, eu vou direcionar ele todo para minha família. Então, trazemos cursos de educação financeira para dar esse entendimento. Fazemos muitas ações em conjunto com a Fundação Edmilson. Então, entregas de cestas básicas, nós colocamos os atletas também para participarem desse envolvimento, né? Engajar o atleta a também pensar no lado social, porque senão fica todo mundo com viés somente de ser um superastro, jogar no exterior. E, na verdade, a gente tem que cuidar dessa formação da melhor maneira possível. Em paralelo a isso, eu tenho um grande desafio aqui, que é a questão da prospecção de patrocínio e engajar a torcida, porque nós temos 4 anos de existência e nós não temos torcedores. Quem que é a nossa torcida? As famílias dos nossos atletas. Então, o trabalho que a gente vem fazendo aqui é do que? Estreitar relacionamento com o comércio da cidade, para que o comércio da cidade comece a falar do SCA, seja para ser um ponto de venda de ingresso. Na base, não há cobrança de ingresso, mas no nosso profissional, a gente tem que cobrar, a gente coloca o valor mínimo exigido ali pela federação. Então, a gente transforma esses comércios em pontos de ingresso, em pontos de venda de ingresso, ações de relacionamento com projetos da cidade. Então, nós temos ali um projeto de terceira idade. Levamos esses idosos para entrarem em campo com os nossos atletas e assistirem pela primeira vez uma partida dentro do estádio, né? Criar a conexão com esses projetos para que, de repente, a gente consiga aumentar a nossa base de torcida. Porque eu não quero pegar o torcedor de São Paulo, Santos, Corinthians e Palmeiras, mas eu quero que quando não estiver tendo jogo dos times dele, venha aqui no nosso estádio torcer pelo SCA, adota o SCA como o segundo time, né? Esse é um grande desafio, Norton, não só para o SCA Brasil, mas eu vejo para todos os clubes de futebol. A forma de consumo dessa nova geração, ela está mudando muito. E o que nós estamos fazendo? Esse é o grande desafio hoje do profissional de marketing. Como nós vamos atender essa forma de consumo? Quando eu vou ao estádio com os meus 2 filhos, uma tem 13 e o outro tem 8 anos, o de 8 anos não consegue ficar 90 minutos sentado assistindo o jogo. E aí, o estádio em si, as novas arenas, pelo menos eu estou falando aqui de São Paulo, tá? Eles não promovem nenhuma ativação para essas crianças durante a partida. E aí, eu tenho que ficar toda hora comprando alguma coisa, porque meu filho quer ficar comendo toda hora, ou deixo ele no celular vendo YouTube. E o jogo está ali acontecendo, né? Então, assim, o que a gente está fazendo de diferente para poder trazer a família para o estádio, né? Programas de sócio-torcedor. Eu estava conversando esses dias aqui com um amigo meu. Eu acho fantástico, muito bacana. Estão fazendo diversos trabalhos de ativações para sócios-torcedores. Mas, gente, e o não sócio? A gente vai deixar ele largado lá? A gente não está fazendo nenhuma ação, né? Às vezes, a pessoa não tem condição de pagar mensalmente 100, 200 reais, né? Mas ele teria condições de pagar um ingresso a 50 reais para assistir o jogo. Só que hoje ele não está nem tendo mais a oportunidade. Veja a loucura que está para a venda de ingressos da final da Copa do Brasil, né? Então, são desafios que nós, profissionais de marketing, precisamos começar a pensar e enxergar para que haja, de fato, essa busca por um resultado de excelência. Então, assim, o que a molecada está vidrada hoje? Eles estão lá no YouTube. Então, meu filho... Tange, tu deixa o teu filho ver o Golcast contigo, né? Por favor. Com certeza. Ele está lá vendo o influenciador falar assim, olha, a chuteira XYZ
me ajuda a bater a falta com efeito tal. Tranquilo, é uma baita ação de merchandising ali que ele está oferecendo e meu filho está lá vidrado naquilo. E aí ele está vidrado em quê? Em dados que, de repente, esses canais dos YouTubers, eles trazem. Outro dia ele chegou para mim, ô pai, você sabia que o Cristiano Ronaldo tem X números de gols? Eu falei assim, mas como você sabe disso? Não, eu estava vendo lá no canal. Pô, você sabe que o fulano de tal, ele é o mais indisciplinado da Premier League? Falei, mas filho, você nem assiste os jogos da Premier League? Não, mas eu fiquei sabendo desses dados. E aí você começa a olhar a forma de transmissão, por exemplo, de uma NBA ou da própria Premier League, que eu já vi um teste que eles estão fazendo, onde a criança, o consumidor, escolhe a câmera que ele quer, em qual atleta que ele mais gosta, e aí lá tem todos os dados para lá ir fazendo essa análise. Então, assim, a pergunta é, será que de fato o brasileiro gosta de futebol? Ou será que o brasileiro, essa nova geração, vai gostar de um clube específico ou de um jogador específico? Essa é uma reflexão que nós precisamos começar a pensar daqui para frente, né? Então, meu filho às vezes quer estar assistindo o jogo da seleção, esses 2 últimos jogos, só por causa do Neymar. Pai, ó, quero ver o Neymar. Neymar bateu recorde? O Neymar tá batendo escanteio de uma forma diferente, que é uma tática do Diniz, e ele já foi reparando tudo nisso. Olha, pai, o Neymar só colocou a bola ali na marcação, virou e já bateu o escanteio direto. Deve ser alguma jogada ensaiada, não é? Luiz, eu tô achando que o filho do Tange já segue Golcast há muito tempo. Pelo amor de Deus, Luiz. Brincadeira. Eu tô batendo meu recorde, porque nos mais de 2 anos de Golcast eu nunca fiquei tanto tempo calado. Mas tá bom demais ouvir, né? É bom escutar essa história do Tange. Eu fiquei anotando um monte de coisa aqui a respeito do Tange, sobre o que ele falou, né? O Tange, há 10 anos atrás, ele já tinha descoberto que não existe patrocínio por patrocínio, né? Tu tem que entregar alguma coisa para o teu patrocinador, né? A importância de se ter um cadastro, de se desenhar um produto para aquele patrocinador. Cara, a tua história é muito, muito legal. Até lembrei de algumas coisas da minha própria vida, pois eu pedi demissão de um trabalho uma semana, que o meu pai tinha ajudado a conseguir, pedi demissão. Comecei a trabalhar na segunda, pedi demissão na sexta. Meu velho ficou louco comigo, né, por causa disso. Mas não tinha nada a ver, né? Mas, cara, eu sou formado em administração também, sou formado em tecnologia da informação, mas a minha administração porque eu tinha certeza que era exatamente isso que eu queria fazer, né? E tu deu um monte de aula aí sobre empreendedorismo, sobre foco, sobre luta, né? Alguns têm certeza que vão dizer, pô, olha só, o cara teve uma sorte na vida, o Edmilson ligou para ele, pô, o cara não está nem sabendo de tudo isso, né? Vai saber agora, a partir dessa história que tu contou para a gente. E fantástica também a história o papel da tua mãe na tua vida, né? No tempo que teu pai passou fora. Sensacional isso. Cara, assim, fazer 2 perguntinhas para ti em uma, né? Porque o SCA é um clube de futebol, tem esse propósito aí de transformar a vida das pessoas, né? Através do esporte, da cultura, né? Então, assim, a visão de longo prazo do SCA enquanto um clube de futebol, que hoje é basicamente um time de base, né, com este foco, né? Mas a visão de longo prazo enquanto futebol, profissionalismo, chegar nas principais divisões do futebol paulista e depois nacionais. E uma questão também, porque tu citou o ano de 2022 como um ano super importante nesse teu reencontro do marketing com o esporte, citou 2022, e justamente nesse ano, né, o SCA foi ouro no programa de excelência da Federação Paulista de Futebol, que analisa, né, as questões técnicas de gestão, de desempenho nas competições, a parte das ações sociais, educacionais e no marketing, né? E foi neste ano de reencontro teu com o esporte e com o marketing que vocês ganharam, né? Esse principal prêmio, né? Em cima de tudo isso, reconhecimento pela gestão e pelas boas práticas, mas com nota máxima na tua diretoria, ou no teu posto principal, que era marketing e comunicação. Então, a questão do longo prazo, da visão de longo prazo, e comenta um pouco sobre logo essa chegada e já conquistar o principal prêmio da Federação Paulista. Legal, Luiz. Pô, você está falando pouco, porque o japonês aqui também fala demais, né? Para tu ver, por isso que eu falei bastante, já te larguei 2 de cara, né, cara? 2 de cara, porque eu não sei quando é que eu vou falar de novo. Vou falar de novo, pô.
Bom, vamos lá. O SCA, ele tem a categoria profissional. Hoje são 6 categorias, tá? É masculina, profissional, sub-20, sub-17, sub-15, 13 e 11, e 3 categorias femininas. Profissional, hoje a gente faz o nosso último jogo no Paulistão Feminino. Sub-20 a gente estreou ontem com vitória sobre o Nacional por 3-0 e o Sub-17. No profissional masculino, nós estávamos na última divisão, que era a Bzinha, né? E aí a Federação Paulista esse ano ela criou uma nova divisão. Então, com o nosso desempenho que nós tivemos na Bzinha desse ano, fomos eliminados, infelizmente, na terceira fase, nós ficamos entre os 16, e aí o ano que vem nós disputaremos uma nova divisão que a Federação Paulista ainda não definiu a nomenclatura. Imaginamos que vai ser a A4, tá? Na Bzinha, limite de idade era de 23 anos, não sabemos como que nessa categoria nós vamos, se nós vamos ter, não vai ter limite de idade, ou se vai ter um limite de número de atletas com idade superior a 23 anos, isso a federação ainda não definiu. Para nós, pensando no médio e longo prazo, lógico que, esportivamente falando, a gente quer subir o quanto antes de divisão, mas o Edmilson ele é muito pé no chão em relação a isso. Então, por exemplo, nesse ano de 2023, nós migramos 6 atletas que disputaram a Copa São Paulo de Futebol Júnior desse ano, que a gente foi eliminado aí pelo Internacional. Inclusive, tem um goleirão nosso, o Cauã, que está no sub-20 de vocês, é um baita de um goleiro. Nós conseguimos migrar 6 para o profissional. Isso, para nós, é fundamental, porque dentro do SCA, o Edmilson, juntamente com o Eduardo Andreatti, que era um ex-colaborador aqui do clube, eles desenvolveram uma metodologia de futebol, que foi baseada em muito do que o Edmilson viveu, né? Então, horas de bola no pé, vários tipos de terreno, terrão, rua, salão, grama, areia. E aí, dentro dessa metodologia, existe o padrão de jogo, que o Edmilson cobra isso muito da comissão. Então, o atleta que estava com a gente lá desde o sub-17, em 2019, foi crescendo e eu ter 6 atletas no nosso profissional. Isso para nós já é incrível, assim. E no médio e longo prazo, claro que nós pretendemos sim disputar uma Série A3 e aí subir para A2 e, consequentemente, chegar no Paulistão. Mas mais importante do que isso é o trabalho de formação mesmo. Hoje nós temos 8 atletas no São Paulo. Ontem estava tendo Campeonato Brasileiro Sub-17, São Paulo e Palmeiras. Nós tínhamos, se eu não me engano, 6 atletas nossos lá para aquele jogo, né? Temos atletas no Inter, atleta no Red Bull, estava no Red Bull Bragantino, já foi para o Red Bull Nova York, Fluminense. Então, essa, na verdade, é a maior conquista do clube. Do lado profissional, sim, estamos montando, estamos trabalhando para crescer etapa após etapa, mas, assim, não posso dizer para você que hoje é o nosso principal objetivo. Tanto que isso, às vezes, até atrapalha um pouco, entre aspas, na questão de prospecção de patrocínio. Porque a primeira coisa que eu escuto do patrocinador mas que campeonato que você disputa? Onde que eu vou ter visibilidade? E às vezes a visibilidade pode não estar nesse formato, né? Pode estar na questão de você ser uma marca que apoia o futebol de base, que apoia o futebol feminino. O quanto você trabalha para fazer isso. Isso aí eu falo que esse tempo na indústria me ajudou muito entender o outro lado. Dentro do clube eu consigo entender mais ou menos o que eles pensam. E aí eu consigo desenhar ativações em 4 mãos que gerem oportunidades para eles. Eu posso não dar retorno de mídia do jeito que eles imaginam, mas de repente eu posso levar oportunidades que ajude ele a aumentar a venda, né? Então, por exemplo, eu vou citar um caso aqui de um patrocinador nosso. Pode falar a marca? Pode? Que é o Guaraná Poti. Pode, depois tu traz o patrocinador pra gente aqui pro Golcast, tá tudo certo, amigo. Perfeito. Guaraná Poti. Guaraná Poti, quando que você vai conseguir associar refrigerante, Guaraná, a um esporte de alto rendimento? E aí, quebrando a cabeça, né? Porque assim, não adianta só fazer entrega de public post nas redes sociais. Isso não agrega visibilidade, ponto. Mas eu falei para eles, qual que é a maior dor de vocês? A nossa maior dor é que o nosso Guaraná, ele não está aliado
a bem-estar, a uma vida saudável, por exemplo. Aí eu falei, tá, é uma coisa difícil, mas vamos tentar ajudar vocês. Conversei com o nosso fisiologista, o cara extremamente estudado, e eu falei, Ian, existe alguma forma da gente colocar o guaraná na dieta dos nossos atletas? Ele falou, tem. Eu falei, mas tão fácil assim? E aí ele falou que pós-jogo é fundamental que o atleta ingira bebidas carbonatadas para uma boa recuperação. Eu falei, fantástico. Então é isso que eu precisava. Mas isso tem tese que defenda isso, porque eu sei que muita gente vai cair metralhando falando que a gente está incentivando atleta a tomar guaraná, e não é isso. Falei, não, tem embasamento científico, pode ficar tranquilo. Montamos o plano de comunicação e ativação disso, apresentamos para a patrocinadora, ela achou fantástico, e aí todo esse trabalho foi feito ano passado. Quando a gente vai renovar o patrocínio, eu consigo uma renovação com 50% de aumento no valor da cota. Então, mas por quê? Porque também eu ajudei ele, né? Então, assim, o quanto o profissional de marketing que está dentro do clube, ele está pensando nesse tipo de retorno para o patrocinador, porque senão fica muito mais do mesmo, né? Visibilidade, cota na manga, cota master, tá, backdrop de entrevista, o que mais você pode entregar? Será que você não pode entregar algo a mais no qual ele veja que realmente está valendo a pena o investimento com patrocínio esportivo? Isso eu estou falando de uma maneira dentro do futebol, mas isso serve para qualquer modalidade esportiva, né? Então, esse é um ponto. E aí, falando sobre o programa de excelência, Luiz, o programa de excelência da Federação Paulista, para mim, é muito um resumo de toda a minha carreira. Porque o programa de excelência ele tem que ser algo que tem que ser cultural. Você tem que implantar essa cultura dentro da empresa, né? O ano passado, quem conduziu de forma exemplar o programa de excelência foi o Diego Tedin. Hoje ele tá no São Paulo Futebol Clube. E nós, ali, com as ações de marketing, fomos implantando para não só pontuar o programa de excelência, mas mudar a cultura da empresa. Ações de endomarketing. O que a gente pode fazer para despertar o sentimento de pertencer dos nossos colaboradores? Uma vez por mês, vamos fazer um jogo aqui no CFA para integrar todos os colaboradores? Vamos melhorar a comunicação interna com os nossos colaboradores? Vamos fazer com que todo mundo fique sintonizado com as informações? Aí, uma vez por mês, o Edmilson faz uma reunião rápida que a gente chama de jogo rápido. Ele vem, dá todo um panorama de como que estão as coisas dentro do clube. Vamos fazer happy hour para os aniversariantes do mês. Só que isso, não adianta você fazer isso só por conta do programa de excelência. Isso tem que fazer parte da sua essência, da cultura da sua empresa. Então, assim, esse ano a gente começou uma campanha aqui que pontua para o programa de excelência, mas eu não estou preocupado com essa pontuação, que é a arrecadação de tampinhas plásticas. Então, todos os colaboradores estão engajados em trazer tampinhas plásticas para a gente. A gente pega essas tampinhas plásticas, vendemos e revertemos essa renda para a Fundação Edmilson. Vamos começar, já que a gente hoje não tem uma base de torcida, vamos começar a trazer o público estudantil para dentro do nosso clube? Então a gente começou a promover visitas técnicas para falar sobre operação de jogo, porque nenhum clube abre as portas para torcida, ou para estudante mesmo. Eu mesmo, sendo um apaixonado por futebol, eu nunca tive oportunidade de entrar em nenhum CT de nenhum clube, por menor que ele seja. Então a gente começou a promover visitas técnicas para trazer educação. Eu recebo muitas mensagens no LinkedIn: Tangi, como que você conseguiu migrar da indústria para o futebol? E aí, dentro de uma visita técnica, numa conversa super tranquila, eu conto a minha experiência para eles e já viram um baita de um aprendizado. Eu estou trazendo esse público estudantil para próximo de mim também, promovendo ações educacionais, né? Então, isso também foi implantado no ano passado, justamente para movimentar e fazer com que o futebol cresça. Eu não estou pensando só no SCA Brasil, eu estou pensando no mercado. Eu tenho que fazer, de alguma forma, e aí a visão de marketing, eu preciso fazer esse bolo crescer para a minha fatia ser maior, né? E muitas vezes eu vejo o pessoal pensando só no dele, né? Como que está o futebol brasileiro? O que a gente está fazendo em prol do futebol brasileiro, né? Às vezes eu vejo assim, clubes que não postam conteúdos de contrapartida do patrocinador que está em contrato, não posta
porque repercussão da torcida. Gente, mas a torcida precisa entender que aquele conteúdo ele precisa sair, né? Que é uma entrega que está prevista em contrato. E aí eu vou ficar dependendo do humor do meu torcedor para fazer essa entrega, né? Eu sei que às vezes para mim parece ser fácil estar falando isso, porque eu trabalho num clube em que eu não tenho torcedora, mas eu estou pensando numa visão profissional da coisa. Se existe um compromisso com o patrocinador, eu tenho que fazer essa entrega. E o torcedor, gente, ó, a gente está trabalhando aqui. Essa entrega que está acontecendo na rede social, você pode xingar tudo, mas essa entrega aqui que garante uma receita dentro do clube, né? Por exemplo, eu não consigo ter receita de arrecadação de bilheteria. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que aproveitar o ecossistema que tem aqui no SCA Brasil, fazer eventos para tentar arrecadar receita, vender itens na lojinha para tentar arrecadar receita, né? Fazer com que Tange, Oi. me diz uma coisa, como é que o Edmilson usa a imagem dele para ajudar em tudo isso, né? Porque tu tem experiência com gestão de atletas, no tempo como é o nome da empresa? Da Da Cobrecon, Cobrecon. você teve a oportunidade de trabalhar com o Falcão, tá? Do futsal. Só que o Falcão ele é uma máquina, né? Porque o Falcão ele participa, ele é ativo, ele dá palpite, ele participa de todas as ações. Quer dizer, tu criar alguma campanha que envolva o Falcão é fácil porque ele é extremamente envolvido, né? Ele contribui demais para entregar, né, para o patrocinador, como tu disse. Agora, o Edmilson é uma figura do futebol profissional, pentacampeão do mundo. Como é que ele usa a imagem dele para, em primeiro lugar, buscar e depois entregar? Perfeito. Vamos lá. Eu tenho que desmembrar um pouco a imagem dele como um ex-atleta e pentacampeão, para trabalhar a imagem dele como um gestor de um clube de futebol, né? Então, dentro da contrapartida que eu vou entregar para o meu patrocinador, eu tento aproveitar a rede de contatos do Edmilson para gerar oportunidade para esse patrocinador, já que eu não consigo entregar a exposição de mídia. Então, vem cá, tinha um patrocinador nosso que era fios e cabos elétricos. E um belo dia, um outro cliente um outro patrocinador precisava comprar fios e cabos elétricos. Criamos a conexão via o Edmilson, gerou negócio, todo mundo ficou feliz. Então, eu uso muito dessas conexões do Edmilson. Esse é um ponto. O outro ponto é que com todas essas ações que nós fazemos dentro do SCA, eu tenho que me diferenciar principalmente por trabalhos de ESG no futebol. Então, conseguir, conversando com o pessoal, colocar o Edmilson para palestrar no evento que teve aqui no Pacaembu, porque nós fazemos muitas ações ambientais, sociais e de governança que trazem um retorno para o clube. Então, fazer com que o Edmilson seja esse porta-voz para apresentar essas ações. Isso agrega valor para a marca, né? Colocar o Edmilson para falar sobre metodologia do clube. Hoje nós temos não só um formato de uma metodologia para o pessoal do futebol, mas por que não? Nós temos um modelo de negócio para apresentar para outros clubes, né? Pô, como que vocês do marketing aí do SCA, com 4 integrantes e mais 4 externos, prestadores de serviço, vocês conseguem fazer tudo o que vocês fazem, né? Sendo que às vezes o clube tem 30, 40 pessoas e não consegue entregar, de repente, o que a gente entrega. Então, assim, formatar modelo de trabalho. Como que o marketing trabalha hoje? Como que está a estrutura? Hoje eu tenho 3 pilares principais, que é sucesso do cliente, que cuida única e exclusivamente das entregas para os patrocinadores e pensa nas entregas sempre em 4 mãos com o marketing do patrocinador, porque não adianta eu fazer o que eu quero, eu tenho que fazer algo que de fato entregue retorno para o patrocinador. Então, existe isso dentro do SCA. A parte de comunicação, que é fundamental, né? Que aqui está envolvido SCA TV, transmissões de jogos, todo o conteúdo que a gente faz. Nós temos um podcast que é muito semelhante ao GoCast, que mostra muito o trabalho dos bastidores. Então, o trabalho que vocês fazem, de verdade, assim, sem puxar saco de ninguém, mas parabéns e muito obrigado por vocês fazerem esse trabalho por nós, porque é um trabalho que agrega muito para a modalidade, muito. O trabalho de vocês vem muito de encontro com o que eu penso, como comunicação deveria atuar dentro de um mercado, né? E no nosso caso, o mercado do futebol. Parabéns por esse trabalho. E o terceiro pilar é o pilar de vendas, né? O comercial.
que tem que andar lado a lado com o marketing. Porque para eu desenhar, para eu conseguir fazer com que o comercial tenha excelência na prospecção, eu preciso desenhar produtos que atendam à necessidade do meu cliente. Nós temos que parar com aquela formatação padrão. Cota de patrocínio com nome XYZ, exposição no peito, X número de postagens nas redes sociais, acabou. Vem cá, qual que é a sua necessidade? Por que você quer investir no esporte? Ou por que você nunca investiu no esporte? Eu quero investir no esporte por conta disso, disso, disso. Então calma lá. A entrega ideal para você vai ser essa. Às vezes, eu procuro ser muito sincero com os patrocinadores, porque se você quer criar um relacionamento de médio e longo prazo, você desenha algo especial para ele. Porque se ele vem assim e fala assim, não, eu quero investir no esporte. Por quê? Porque, por exemplo, as casas de aposta. Eu quero investir no esporte porque essa visibilidade aqui vai me trazer mais cadastro no meu site. Não vai trazer, não vai trazer. E eu já falo desde o começo, não vai trazer. Se você está achando que por conta da exposição aqui você vai conseguir mais cadastro aí, só isso não é o suficiente. Que trabalho que você vai fazer de tráfego para levar esse público para sua casa de aposta, para o seu site? Você já pensou em fazer, por exemplo, um trabalho de educação em relação às casas de apostas? Teve uma conversa que eu tive com o pessoal, assim. Falei, por que a gente não leva um trabalho de conscientização e de aposta de forma responsável? Então, assim, que trabalho você quer fazer? Mas eu não quero, eu quero só ter a exposição. Eu falei, mas você está esperando retorno do quê? Só de cadastro no seu site? Eu não vou conseguir entregar. Então, às vezes, é melhor não ter o patrocínio. Porque eu não vou conseguir entregar, ele vai ficar extremamente satisfeito, vai criar um ambiente extremamente desgastante. Para quê? Né? Parece meio utopia o que eu estou falando, né? O Tange está negando. O Tange fez uma referência ao CFA, que é o Centro de Formação de Atletas, que se chama Tele Santana. Então, eu acho uma justa homenagem aí do SCA Brasil ao Tele Santana, um dos mestres aí do futebol brasileiro. E agora, Tange, duas curiosidades aí para a gente encerrar o nosso bate-papo aqui, muito, muito legal. Eu não achei, pode ser incompetência minha, mas SCA Brasil significa o quê? SKA, da onde vem esse nome? E também o símbolo do clube, que é uma águia. Qual é o significado? O que tem por trás disso aí? Na verdade, o clube foi fundado com o nome de Sky Brasil, tá? Porque os investidores aqui, sócios do Edmilson japoneses, a empresa chama Skylight, então chamava FC Sky Brasil. Por conta da Sky TV a cabo, nós tivemos que fazer a mudança do nome. E aí, para não perder todo um trabalho de naming, tudo, optou-se por trocar para o nome Ska Brasil, que é um ritmo jamaicano. Eu não participei desse processo de transição de naming, mas foi exatamente isso que aconteceu, mas foi de uma forma muito, muito assertiva, né? Esse é o motivo pelo qual mudou-se para Ska Brasil. E a águia, porque o Edmilson gosta muito da visão de águia, pensar na frente. Tudo que ele predetermina hoje, ele consegue executar de uma forma com excelência lá na frente. Então, planejar e executar com excelência. E aí, por conta disso, ele optou aí pela Águia de Santana de Parnaíba. Que legal, que legal. Bom, não preciso nem dizer que a gente ficaria hoje, amanhã, vários dias conversando contigo. Tu é uma simpatia, além desse talento todo. Então, só te agradecer, Tange. E vou te falar assim, de verdade, eu não vi a minha filha caminhar, porque eu estava numa cobertura internacional, fazendo o que eu mais amo, que é esporte, né? A cobertura esportiva. Então, eu te entendo muito quando você fala que faltou dar essa olhadinha, mas eu tenho certeza de que eles têm o maior orgulho da tua história. Então, parabéns para você, viu? Sucesso! Muito obrigado, Duda. Eu tenho certeza que eu fiz a escolha certa lá em 2011, quando eu optei por estar próximo dela. E eu acho que eu trabalhei o suficiente para conseguir receber essa oportunidade hoje. Para mim, é com muita alegria que eu falo isso. E o mais grave, alguns anos atrás, num Dia dos Pais, que ele falou assim para mim, eu tenho muito orgulho de você, porque todas as vezes que que eu duvidei de você, você foi lá e provou o contrário. Então isso para mim foi algo extremamente gratificante e mostra o quão eu
trilhei no caminho que devia ter trilhado mesmo. Arrasou demais, parabéns mesmo. Muito lindo, né? Gente, esse é o nosso Golcast, sempre com histórias tão incríveis como essa aí do Tange, que nos deixa até emocionada aqui, né? Porque é uma história muito bacana aí da gente dividir com vocês. Já tá nos seguindo, né, no Golcast? Já acompanha nosso trabalho? Ah, fica ligado! Estamos nas principais plataformas de áudio, também no YouTube, como Golcast Go Manage. Segue lá, nos acompanha. Tange, super obrigada. Até a próxima e sucesso pra você. E voe alto no que você gosta. Um beijo e a gente se vê.